Existe uma revolução igualitária, una e universal? Para respondermos a essa pergunta, apresentarei vários pressupostos. A ideia mestra em torno da qual gira o assunto é o problema direita e esquerda. Quando percorremos as redes de comunicação social, não é raro encontrarmos alusões a esse tema especificamente. O que se nota? Logo à primeira vista, é fácil verificar que há uma enorme confusão a respeito. Pessoas mal informadas ou com formação insuficiente, às vezes com concepções bastante equivocadas, outras vezes por imperícia, imaturidade ou algo parecido, emitem conceitos bastante confusos. Por que isso? A questão Princeps, o ponto central do debate, está todo voltado para o problema do igualitarismo. Por que, então, muitos incidem em erros, muitos se equivocam quando versam sobre a oposição direita e esquerda? De fato, é porque não têm um conhecimento claro, não têm um conhecimento objetivo, aprofundado, sério, de que existe uma revolução igualitária, una e universal. A primeira objeção que se apresenta ao que exporei é essa. É possível comprovar a existência disso? Como conjugar todos os dados de modo que o panorama traçado permita concluir a favor dessa tese? É o que veremos a seguir. Há no universo uma porção de desigualdades que abrangem todos os espíritos, todos os homens lúcidos e conscientes. Evidentemente, há muitas pessoas que passam a vida como termitas e que não chegam a formar opinião a respeito de nada. A essas, é preciso dizer, não me dirijo especificamente porque seria ocioso supor que elas se interessassem pela matéria. Mas aqueles que têm certa noção da vida, para esses, realmente o problema igualdade e desigualdade exige certa tomada de posição. Por quê? Como expliquei há pouco, quando se considera a questão da direita e da esquerda, é totalmente impossível prescindir do problema da igualdade e da desigualdade. Essa é a ideia príncipe. Igualdade e desigualdade, em que campo? Em todos os campos. Pode-se ver, por exemplo, que há pessoas que sentem antipatia com o professor que mantém uma hierarquia dentro da sala de aula. O professor é então antipático porque não é amigo dos seus alunos, porque não sabe manter na aula um clima de familiaridade, de estima, de bondade, de simpatia. Ele procura frisar a diferença que há entre ele e os alunos. Então, o professor é antipático. No fundo da cabeça de todos os alunos, portanto, se põe um problema. O professor é acessível ou não é? É igualitário ou é anti-igualitário? Bem, o que se diz da aula pode-se dizer praticamente da vida inteira. Basta fazer adaptações. Um pai igualitário e um pai que não é igualitário. Um filho que gosta e outro filho que não gosta do pai igualitário. Bem, há alunos que gostam de um professor que mostre autoridade? Sem dúvida há. Bem, e é uma coisa curiosa. Enquanto o aluno é aluno, geralmente não aprecia o professor autoritário. Quer dizer, o professor autoritário não é um professor tirano, é o professor que sabe fazer uso de sua superioridade e sabe manter-se na sua posição. E elevar o aluno, não rebaixar. Mas, evidentemente, não se rebaixa a condição do aluno. É uma diferença. Porque o aluno precisa aprender. Então, ele olha para o mestre como sendo um modelo. Alguém que indica um rumo. Alguém que poderá formar a sua mentalidade, que é de neófito, que é rapaz. E ele não quer, evidentemente, um professor que seja outro ele mesmo, senão o que está fazendo na escola. Não faz sentido. Mas quando o aluno, então, eu comentei há pouco, o aluno é aluno, normalmente não gosta do professor que faça uso da autoridade.
Mas quando ele deixa de ser aluno e se lembra do tempo em que era aluno, recorda com simpatia especial os professores que sabiam manter a hierarquia. Por quê? Porque só se ama, melhor, só se aquilo que se admira entra na alma. Ora, se isso de um lado e de outro, todo mundo admira, todos os seres humanos admiram a perfeição dentro do próprio ser. Ora, se o professor manifesta qualidades exponenciais em uma determinada linha, é natural que os melhores alunos olhem para aquilo do professor, tenham admiração e procurem assimilar tudo aquilo que é de aproveitável. Está dentro da ordem natural das coisas. Bom, agora já falamos do professor, falamos do pai. Falemos agora um pouco do padre igualitário. Quem é o padre igualitário? Aquele que não usa batina, não usa aquele chapéu especial que os padres usam, né? Porque então ele toma uma atitude mais igualitária, ele acha que é mais popular não usar tonsura, porque isso iguala mais aos outros homens. Bom, quando ele sai, ele procura de todos os modos, na melhor das hipóteses, usar clérigma, né? Mas faz questão de que digamos, se ele estiver de batina, ele faz questão de que a batina seja curta, que a calça apareça, as calças apareçam. Tá? Relógio de pulseira, fumar em público, modos de pegar o fósforo, acender o cigarro, assim, bem vulgares, né? Todos os gestos humanos podem estar sujeitos a uma certa forma de laicização. A pessoa que tem mente elevada nobilita tudo. Não quer dizer que seja nobre pela raça, pela estirpe. São Pio X era uma pessoa de origem humilde, mas tinha gestos nobres, né? Nobre, nesse sentido, é aquele que manifesta de modo especial, de modo marcante, de modo exuberante, as qualidades de um determinado povo, dentro da sua própria origem. A nobreza, nem todo santo é nobre, nem todo nobre é santo, mas a nobreza levada até as últimas consequências dá na santidade. E quando a pessoa tem espírito nobre, e isso é característico de todo santo, ainda que seja de condição humilde, de quando em quando essa pessoa manifesta um gesto ou uma atitude que denota nobreza de alma, embora ela possa ter origem camponesa. É o caso de São Pio X. Sobre isso é interessante frisar o perfeito acordo que havia entre ele e o cardeal Merry Delval. O cardeal Merry Delval era de uma linhagem nobre, espanhola, e a outro lado, se não me engano, irlandesa. E o Papa São Pio X, o Justo sabe certo, era de uma aldeia italiana, de Veneza, né, da região de Veneza, norte da Itália. Bom, e os dois se combinavam perfeitamente. De tal modo era assim, relatam os biógrafos, os memorialistas, quando São Pio X preparava um texto, o cardeal Merry Delval olhava e assentia inteiramente e falava em uníssono. E quando o cardeal Merry Delval redigia algo, São Pio X praticamente só corria os olhos e dizia: não é preciso rever o que é feito por ele, porque falamos a mesma linguagem. Isso mostra o seguinte: ao contrário do que ensina a Revolução, quando duas pessoas são santas, isso se aplica no campo religioso, no campo político, cultural, econômico, onde se desejar. Estamos exemplificando com um caso característico, que é o Papa São Pio X e o cardeal Merry Delval, que era secretário de Estado. Mas isso se aplica a todos os campos. Quando duas pessoas têm virtude em grau mais apurado, a concordância é grande. Passa por cima de todas as características pessoais, as possíveis disparidades, diferenças, caráter típico, peculiaridades, tudo isso, evidentemente que se mantém, porque a graça aperfeiçoa, mas não destrói a natureza. Entretanto, elas caminham em direção a um ponto monárquico. Quer dizer, como o arco da ogiva na Catedral Gótica, os dois modos de ser se conjugam e o que há de melhor em cada um deles se manifesta. Juntando-se os dois, dá-se então um ponto de equilíbrio, que é a união perfeita entre a pessoa de condição humilde e a pessoa de condição mais elevada.
O que chama a atenção, o que se torna frisante, não é a condição social, mas é a virtude, a santidade, a elevação de alma. Poderemos passar dias, semanas, meses, analisando a psicologia dos santos desse ponto de vista. No final da década de 50, 60, houve o movimento dos padres operários, que foi na década de 50. Depois começou a se difundir a moda do padre que gostava de usar motocicleta. E que então o estampido e a brutalidade da motocicleta faziam, por assim dizer, espalhar a cacofonia de algo que não era condizente com o perfil de sacerdote. Então, vejamos aqui então como se introduz a vulgaridade e o igualitarismo. Bom, um padre igualitário trata todos os congregados, brincando com os corinhas, da maneira mais familiar possível e de modo que a preeminência dele caia por terra. Alguém dirá, mas isso é feito de modo deliberado, como caso pensado? Não, isso é um processo que se chama Revolução Igualitária, como eu comentei no início, processo que se estende pelo mundo inteiro. Então é um processo uno e universal, uma revolução que destrói todas as legítimas e harmônicas desigualdades que existem entre os homens. Bom, os tipos humanos delimitam os campos entre duas mentalidades. Há os que gostam de ver no padre um igual e os que gostam de ver nele um superior, né? Daí se depreendem duas famílias de alma, os admirativos e os invejosos. Há uma família de almas que gosta de ver no padre um igual a si, e a outra família que gosta de ver no padre um superior. Duas famílias de alma, diante do problema da desigualdade, assim se delineiam. Há certas pessoas que ao se apresentarem, são pessoas que se prezam, procuram dar-se ao respeito dos outros. O que o homem mais procura não é estima, mas é o respeito. Por causa disso, tomam uma atitude em que fazem transparecer aquilo que tem de superior. Pelo contrário, há pessoas que não se prezam e que andam pela rua com um jeito pseudo-naturalizado, né? Pessoas que procuram agir de um modo ininteligente e desprevenido. Essa é uma outra família de almas, família que não é vigilante. Há, então, os que gostam de um estilo de ser, de um modo de ser, e os que gostam do outro modo de ser. Tudo que nos reúne, nos congrega, é o amor à hierarquia e a todas as hierarquias verdadeiras, legítimas, possíveis na humanidade. Não só as que existem e cuja sobrevivência desejamos, mas as que existiram e cujo desaparecimento lamentamos, e que irão existir e cujos poderão vir a existir, e já pronunciamos, prognosticamos isso com muita alegria. Há um exemplo, para concluir a parte referente ao gênero de sacerdote, o sacerdote igualitário e não igualitário. Há uma referência muito interessante. O professor Pinico Corrêa de Oliveira privou muito com Dom Duarte Leopoldo de Silva e traçou dele a seguinte fisionomia. Dom Duarte era bispo de São Paulo. Era magro, extremamente magro, hirto, homem de olhar fixo, cabelo bem penteado e um modo senhoril em toda a personalidade. Muitas vezes saía da igreja, Dom Duarte, e o povo ia beijar sua mão. Notava-se aí perfeitamente a existência das duas famílias de espírito. Isso se manifestava desde a pessoa de condição mais humilde até o irmão da Ordem do Carmo, até uma pessoa mais bem situada, numa posição mais alta dos meios eclesiásticos. Uns iam para ele extasiados com sua superioridade, beijavam seu anel contentes, satisfeitos por lhe poderem prestar essa homenagem, né? Bom, então eles dirigiam uma palavra e as pessoas iam para casa contentes, reconfortadas, porque o arcebispo endereçou uma palavra de elogio, um agrado, um ato de benevolência. Então isso era tonificante para essas almas. Outros eram pessoas que iam porque o arcebispo estava passando,
mas com um certo medo estúpido de quem no fundo está com raiva. Não é um medo verdadeiro, mas um medo feito de inveja, raiva, recalques, como se diz. Beijavam a mão dele, mas tomavam uma atitude subserviente, servil, que é de adular, né? Louva-minheira. Não havia outro jeito. E saíam carregados de raiva. Eles faziam aquilo mecanicamente. Bom, passemos agora para um episódio no campo temporal. Falemos de Santo Tomás e São Luís IX. São Tomás, certa vez, foi jantar ou almoçar com São Luís IX, rei da França. Em dado momento, durante a conversa, ele entra em abstração e começa a pensar em algo diferente do assunto de que se falava. De repente, ele, homem corpulento, dá um murro na mesa, interrompe a sua abstração para dizer ergo concluso contra maniqueu. Portanto, está concluído mais um argumento contra os maniqueus. O argumento está montado para derrotar os maniqueus. Foi um acontecimento na mesa do rei. Mandou-se buscar gente para escrever o que São Tomás havia engendrado contra os maniqueus. E foi com certeza o acontecimento do dia no palácio. Acontecimento que deve até ter sido comentado no Conselho de Estado como sendo o mais importante do dia, ou da semana, ou do mês. Frei Tomás encontrara um novo argumento contra os maniqueus. Por que essa gente dava tanta importância ao novo argumento? Porque eles compreendiam que um argumento a mais era uma arma definitiva a mais e que nada é mais importante do que um argumento novo. Esse é o valor de um argumento na época em que as ideias, a lógica e as argumentações verdadeiramente tinham força. Um argumento para quem luta por ideias é da mesma importância que uma arma para o militar. Para a nossa própria formação, devemos conhecer nossas doutrinas explicitamente tão a fundo quanto possível. E devemos conhecer toda a argumentação adequada por onde esta doutrina se destila. Por quê? Em primeiro lugar, porque toda a formação se baseia nisso. Ou nós nos aprofundamos na doutrina, temos convicção firme, estamos persuadidos do nosso papel, da nossa missão, da nossa vocação, ou somos figuras mambembes. Em segundo lugar, porque para nós que lutamos por ideias, não há modo meio mais precioso de combate do que fazer uso de argumentos. É uma batalha incruenta. Os autores de guerra psicológica revolucionária apresentam isso. E estão certos, também falam nesses termos, mas eles falam em termos puramente laicos. Não entram no sentido mais profundo, que é o aspecto metafísico e que está subjacente a essa verdade. Se a caridade manda todo o superior ocultar suas qualidades para não fazer sofrer o inferior, esse é um problema que nós levantaremos agora. O argumento é este: todo mundo que tem diante de si um superior sofre por não ser igual a esse superior. De maneira que, se eu sou inteligente e tenho diante de mim um mais inteligente, eu sofro por não ser tão inteligente quanto ele. Mas, se tenho diante de mim um menos inteligente, ele sofre por não ser tão inteligente quanto eu. Então, a vida de inteligência seria um sofre-sofre. Eu vejo um mais, sofro. Vejo um menos, desconto e me vingo. Então, a lei da caridade consistiria em todo mundo disfarçar que é inteligente, porque assim os menos inteligentes não sofrem e a paz se estabelece. Esse é o sofismo. Quanto à educação, sucede o mesmo. Eu sou muito educado, mas sofro ao ver outro mais bem educado do que eu. Mas também tiro a minha desforra quando vejo um menos educado, um menos bem educado. Houve alguém, creio ter sido Voltaire, que classificou a sociedade da França, diante da Revolução Francesa, como sendo uma cascata de desprezos. Começava do mais alto. Do rei para a família real, desprezo. Família real descontava desprezando a alta nobreza. Essa descontava desprezando a nobreza média e assim por diante. Então a vida seria um conjunto de desprezos até o último camponês. Segundo essa concepção, só haveria bondade quando a pessoa é capaz de ocultar as qualidades que tem, porque toda qualidade oprime o inferior. Assim, teríamos o patrão que trata com vulgaridade seu empregado para fingir que ele não é patrão. O professor que trata com vulgaridade o aluno para dar a entender que é igual ao aluno. O pai que trata seus filhos com vulgaridade
para que esses não sintam o peso, entre aspas, da autoridade paterna. Todos os homens seriam bons, assim, esses homens, porque não fazem sofrer. Esse tal partidário da bondade, essa concepção, é racional ou não? Quando a pessoa se coloca nessa perspectiva, cria em si uma concepção nervosa da bondade, que tem origem em nervos hipersensíveis, não se tira nenhuma conclusão daí, porque a pessoa toma uma posição passional e feita de ilogismos. São pessoas altamente impressionáveis, sugestionáveis, sensíveis, susceptíveis, ressentidas, capazes de se melindrar com muita rapidez. Então, pessoas assim não têm um feitio lógico. Não é nada fácil persuadi-las, porque desviam o curso da batalha e entram no campo colateral, que é o campo meramente emocional. O grande problema, o grande ponto, o busilis da questão é isso. É como discutir com pessoas aptas a entender o ponto central da tese, porque são pessoas que desejam uma explicação lógica para as coisas. Devemos considerar o seguinte: o primeiro ponto. O mundo é varrido por um turbilhão de caráter igualitário. A palavra que designa isso é revolução. Não é uma revolução à mão armada, embora às vezes esse processo se faça à mão armada. Não é necessariamente isso. É uma revolução no sentido lato da palavra, quer dizer, no sentido mais amplo. Transformação de toda uma ordem de coisas, todos os campos que a vida possa ter, em consequência de uma transformação interna do homem. O ponto de partida é a transformação interna. O espírito humano hoje está passando por uma transformação que é uma revolução, porque os valores humanos são postos no seu sentido inverso, né? Nossa atenção deve estar voltada para esse aspecto que é decisivo. Então, está tudo ao revés. Uma revolução significa a ordem é substituída pela desordem. Essa transformação que se opera no interior da alma humana e que se dá em todos os homens de nosso ciclo de cultura, de nossa época, a essa transformação gradual, progressiva, denominamos igualitarismo. Esquematicamente, as transformações igualitárias ocorrem em todos os campos possíveis. 2. Em cada campo verificam-se de todos os modos possíveis. 3. Não há uma transformação que se dê que não seja igualitária. Isso se verifica em tudo. Então, a vestimenta, o modo, a mobília, os móveis tendem a ficar cada vez mais baixos, de maneira que são móveis muito acima. Falando dos móveis agora, o espaldar alto, quer dizer, o encosto de uma cadeira, ajuda o homem a ficar ereto, ficar teso. Bom, à medida que o movimento igualitário se acentua, os móveis vão tendendo a ficar mais baixos e a construção é feita de tal maneira que também o homem, dentro do móvel, afunda mais e afunda de maneira a se escarrapachar. Há fenômenos de abaixamento, rebaixamento do homem de todo naipe. Então podemos levar em conta a indumentária, a linguagem, as atitudes, a forma de tratamento e daí em diante. Isso é praticamente uma fonte inesgotável, mas é preciso frisar sempre isso, que as transformações, as chamadas mudanças, sempre ocorrem nessa linha. Quer dizer, elas aumentam o caráter igualitário da sociedade. Elas, segundo, se dão de todos os modos possíveis e toda a transformação tende a fazer com que as coisas sejam mais igualitárias. Um outro aspecto, a vulgarização científica tende a achatar o homem, quer dizer o seguinte: cada vez mais a ideia da soberania do homem dentro do universo fica obnubilada, obscurecida. As modernas correntes ecológicas colocam o homem abaixo da terra. Bom, tirando essa soberania, quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou o primeiro casal como senhor do universo. Quer dizer, os homens, o primeiro casal, tinha domínio sobre toda a natureza, a fortiori sobre os animais. Tirando essa soberania, como que se proclama uma espécie de república do universo? Porque fica abolida a sensação de que
o homem é o rei do universo e isso foi determinado por Deus. Quer dizer, o homem tem um domínio sobre a natureza para que tudo que ele possa fazer seja utilizado como instrumento que leva a Deus, a glória de Deus. Hoje em dia, o homem se perde no universo num conceito mais ou menos de origem panteísta. Outro aspecto típico dessa natureza, que é o seguinte: a volúpia de falar das leis da natureza que escravizam. Há uma volúpia em falar das leis da natureza que, afinal de contas, são leis que escravizam. Há esse aspecto muito significativo também, né? O que interessa hoje são as uniformidades, as regras comuns da natureza. Certa vez, o arquiduque Otto de Habsburgo, comentando sobre o Churchill, fez a seguinte observação: Churchill era um fenômeno da natureza. Assim como em certos lugares da Oceânia, nasciam árvores imensas e coisas assim, frondosas, na Inglaterra nasceu Churchill, né? Quer dizer, e sempre esteve presente em todos os espíritos a ideia de que a natureza produz, de quando em quando, maravilhas excepcionais. Entretanto, hoje em dia, as pessoas cada vez menos prestam atenção nas perfeições e superexcelências. As diferenças da natureza, quando são atributos humanos em grau mais elevado, mais requintado, aparecem enquanto disformes, enquanto manifestações esquisitas. Vejamos um outro caso na literatura. Em tempos passados discutia-se, por exemplo, quem foi mais, Camões ou Vieira, Bossuet ou Vieira. Então, havia complacência, gosto, em analisar os dois gênios e enumerar o que cada um tinha de excepcional e estabelecer paralelos. A partir daí se concluía, desse ponto de vista, esse foi maior, daquele ponto de vista, o outro foi maior. Essa foi, durante um certo tempo, até uma verdadeira mania, a tal ponto que a igreja resolveu proibir que se fizessem paralelos entre os. Mas é interessante frisar aqui o pendor dos espíritos para levar em conta as diferenças e comprazer-se nelas por meio das comparações. Agora, notemos esse ponto que é fundamental. Se há uma coisa a que o espírito moderno é pouco afeito, é exatamente comparar. Ora, comparar é uma função que pressupõe a existência de diferenças. Comparar para julgar, julgar é formar um juízo. Hoje em dia, quando se usa essa palavra, logo entendem muitos com uma conotação depreciativa. Quem sou eu para julgar? Quem não julga não tem juízo. O julgamento deve ser feito com critério, com discernimento. Mas, evidentemente, que é preciso usar a capacidade de julgar. O julgamento se faz por meio de análise. E análise pressupõe comparações. Nada, então, é mais distante do espírito moderno do que a ideia de julgar. Outro tema que era muito deleitável para a literatura: comparar Turenne com Condé. Eram dois militares franceses, um prestígio de uma nomeada, um prestígio colossal, mas que tinham características próprias. Condé era o general relâmpago que, sem fazer nenhum plano, rompia na batalha e de um modo improvisado, investia e vencia o adversário. Turenne, pelo contrário, era um grande jogador de xadrez, que estabelecia uma grande estratégia de ação para depois atacar a cidade. No primeiro caso, então, Condé era muito mais intuitivo do que Turenne, que era muito mais lógico e sistemático. Dois feitios que não se jogavam, mas que representavam características diversas do modo humano de conduzir uma guerra. Aristóteles e Platão, Rafael e Michelangelo, temas deliciosos. Por que hoje ninguém mais se compraz em elogiar almas, em analisá-las, em celebrar a grandeza das almas e celebrar o caráter excepcional de cada uma? Na época atual, onde reina o materialismo, a alma, que é superior ao corpo, é subestimada, e tudo quanto é aspecto da alma só é tratado em termos de psiquiatria. Só falamos praticamente da alma para saber se a pessoa é doente, porque hoje só os psiquiatras é que se ocupam disso. A alma sã é pressuposta doente quando se trata dela. A valorização do fator espírito reduzida ao mínimo representa um nivelamento
com a matéria. De outro lado, um nivelamento também entre as almas. Já não se notam as belezas excepcionais que existem nas almas. Por que não ver a fundo? Cada homem é primeiro do mundo numa certa qualidade. Se os homens constituem um espelho da sabedoria divina, não há ser humano que, a seu modo, deixe de exprimir algo de uma qualidade perfeita de Deus. Exprime em grau microscópico, como um grão de areia, mas exprime. E é preciso saber ver. Quem sabe admirar, ao invés de invejar, vendo isso, tem complacência, tem deleite. E aquilo que admiramos entra em nossa alma, compõe o nosso panorama mental, educa e forja a nossa personalidade e solidifica o nosso caráter. O invejoso, pelo contrário, é uma pessoa que vive num próprio tormento interior, porque a todo momento quer fazer valer a sua superioridade, real ou imaginária, a todo momento ele quer sobressair e quando a oportunidade aparece, espezinhar o outro, porque julga que espezinhando um outro, ele se fará valer. Ora, são esses dois feitios humanos correspondem, então. O espírito que admira é o que ama a desigualdade, é o que busca a perfeição, é o que tende para o mais alto. O espírito invejoso é mesquinho, é voltado para as coisas da terra, igualitário e a todo momento quer tirar do semelhante aquilo que ele tem de bom, de louvável, de característico, para desse modo depreciá-lo, subestimá-lo, rebaixá-lo. São Tomás de Aquino demonstra muito bem que essas desigualdades teriam de existir até mesmo no paraíso, antes do pecado original. A distinção entre pai e filho, uma vez que a perpetuação da espécie, uma desigualdade com relação à perpetuação do gênero humano, a prole em geral. Como vemos, hoje em dia, tudo é tendente a subestimar o que está por cima. A mulher é igual ao homem, o filho é igual ao pai, o moço é igual ao velho. Outro aspecto interessante para esse documentário é o fato da superestimação das coisas do corpo. Esporte, saúde, alimentação. Pouco elogio da inteligência e muito elogio das capacidades físicas ou das capacidades psicofísicas. A ideia de que a cabeça é mais nobre do que os pés é uma ideia que já vai desaparecendo. A indumentária toda não procura nem de longe ressaltar isso. Não só a indumentária, mas o padrão, o estilo, o comportamento geral de vida das pessoas. Antigamente, o modo pelo qual certas partes do corpo eram vistas, como a fronte, por exemplo, é característico. Uma fronte baixa, onde o cabelo e as sobrancelhas ficavam muito próximas, era reputado um espírito vil, pouco altaneiro. Assim, quando Giotto quis pintar Judas, procurou exatamente dar-lhe uma fisionomia com a fronte baixa. Uma fronte larga é algo que indica horizontes vastos, e disso hoje não se fala. Hoje o que se diz? A fronte é uma parte do crânio, um osso, e o estudo entra na anatomia. Perdeu, então, a ideia da fronte e perdeu todos os aspectos morais, simbólicos e espirituais. Outro aspecto, o desprezo do trabalho intelectual hoje é acentuadíssimo. Um dado curioso, antigamente se dizia, fulano brilhava muito no tempo em que a inteligência dava prestígio. Há quanto tempo que a inteligência não confere prestígio a ninguém? Hoje em dia, por exemplo, a mecânica desperta mais admiração em certos círculos do que o estudo da teologia. Por quê? Tudo aquilo que é prático, utilitário, imediato e concreto chama mais atenção porque parece ser mais importante. Por que parece ser mais importante? Porque o mundo moderno esvaziou o conceito da verdadeira importância e colocou de ponta cabeça essa verdade, que o que é superior deve reger o que é inferior. E a harmonia do universo requer, portanto, que as coisas mais altas nos levem para a compreensão dos princípios, por sua vez, mais elevados, que são os princípios referentes à religião e que nos preparam para a visão beatífica, a bem-aventurança. Um outro aspecto curioso e significativo.
a decadência das embaixadas e a supervalorização da espionagem e dos adidos comerciais. No ápice da embaixada, temos o embaixador que é homem de salão. Era naturalmente um embaixador sério, autêntico. Depois aos funcionários da embaixada e entre eles aos espiões da embaixada. O que o público considera como braço da embaixada? Propriamente o mais valorizado é o trabalho da espionagem. Se colocarmos numa livraria, num sebo, lado a lado, Memórias de um embaixador na corte de St. James e no outro, Memórias de um espião no Bas-Fond, quer dizer, nos subterrâneos da política inglesa, naturalmente a história do espião será mais procurada, porque o gosto da picuinha, o gosto do mexerico, o gosto da intriga, o gosto daquilo que é mais voltado para a terra, né? Outra diferença notável. Diferença entre cidades mais ou menos ilustres. Antigamente havia cidades que eram ilustres e que achavam bonito ser tais. Itu, por exemplo, era chamada cidade fidelíssima. Era também chamada cidade levítica, porque havia dado o maior número de sacerdotes, apesar de ter sido ali que se realizou a Convenção Republicana. Franca tinha o título de Vila Franca do Imperador. Piracicaba era a noiva da colina. Recife, a Veneza brasileira. Outra cidade era a Princesa do Leste. E assim por diante. Por exemplo, Ávila, de Santa Teresa de Jesus. Em Ávila deu-se o fato de que os mouros sitiaram a cidade e as mulheres, estando sós na cidade, resistiram valentemente. Por isso, no Senado da cidade de Ávila, as mulheres tinham uma representação especial. E Ávila ostentava um título, Ávila das Damas da Rainha. Cabe-nos, então, ter sempre presente que essa tendência igualitária é poderosa em nossos dias, mais ou menos como foi poderosa a Igreja Católica na Idade Média. Estamos, portanto, no século XII do igualitarismo. Em resumo, a revolução igualitária é uma revolução da inveja, mas infantil seria reduzir tudo isso à inveja. A inveja não é tudo. Há um fator muito profundo que leva a pessoa a não querer submeter-se ao que é superior. Trata-se do orgulho. O movimento igualitário não é somente auxiliado, mas é principalmente capitaneado, quer dizer, dirigido por aqueles que têm influência e que têm muito a perder com a revolução. Isso se chama autofagia, autodestruição, autodemolição. É um modo de as elites, as classes que deveriam dar o tônus, tomarem, pelo contrário, uma atitude de liquidação de si mesmas. Ao falarmos da desigualdade, nós desenvolvemos a argumentação baseada fundamentalmente em Santo Tomás de Aquino. Por quê? Em primeiro lugar, ele é o único doutor da Igreja que foi elogiado em documentos oficiais por nada menos do que 69 papas. Há uma encíclica de Pio XI elogiando especificamente São Tomás de Aquino. Foi publicada em 1923 e recorda que no Concílio de Trento, para refutar os erros protestantes, um dos maiores concílios que houve em todos os tempos, foi o Concílio de Trento. Sobre o altar do concílio, onde se achavam os livros para a consulta dos padres conciliares, só havia duas obras, a Bíblia e a Suma Teológica. Então, citei já 2 pontos mostrando o porquê que Santo Tomás de Aquino é o ápice da filosofia e teologia católica. O Código de Direito Canônico elaborado por São Pio X e promulgado por Bento XV, que é o Código Pio Beneditino, recomendou sempre que nos seminários o ensino oficial fosse realizado de acordo com o método e a doutrina de São Tomás de Aquino. Outro elemento seria o 4º ponto que ressalta isso. São Pio V, que é o outro santo, o elevou à categoria de doutor da Igreja em 1567. Agora vejamos alguns dos elogios formulados pelos papas a respeito de Santo Tomás de Aquino. João 22, século XIV. A doutrina dele é por si mesma miraculosa, porque excede a capacidade do homem levar o seu acerto tão longe quanto ele levou. Continua, sozinho ele iluminou mais a Igreja do que todos os outros doutores juntos. Na encíclica Aeterni Patris, de Leão XIII, 1879, o Papa diz o seguinte: ele é comparável ao Sol, porque reaquece o mundo com o esplendor de sua virtude e o enche com a irradiação de sua doutrina. Santo Inácio de Loyola, nas regras Centírico na Eclésia,
aponta como indício de espírito católico o fato de a pessoa seguir a filosofia escolástica. Quer dizer, Santo Tomás de Aquino é um doutor de tal envergadura que pensar como ele é indício de ter espírito católico. Discordar dele é indício de falta de espírito católico. E isso é dito pela figura máxima do espírito católico, que é Santo Inácio, o qual brilhou na questão de reafirmar o senso católico, assim como Santa Teresa brilhou no assunto vida espiritual, vida contemplativa e oração. Pio XII deu-lhe um título especialmente glorioso, o doutor comum da igreja inteira. Aliás, na obra toda de Pio XII, as referências a Santo Tomás de Aquino não têm número. Então, nós trataremos, numa outra ocasião, de todos os argumentos utilizados por Santo Tomás de Aquino para afirmar que as desigualdades não só são legítimas, mas são, mais que isso, necessárias e conformes à ordem de Deus. Vejamos agora como nós trataremos desse assunto que eu mencionei nesse momento, ex professo, numa outra oportunidade. Quero tratar agora de um aspecto muito significativo, que é o erro, o perigo da formação filosófica vazia de conceitos. Como é que nós podemos apresentar isso? Há certas mentalidades que apresentam os temas doutrinários como se fossem cientistas de laboratório, ou como se fossem, como é que eu poderia denominar? Como se fossem especuladores vazios, diletantes, digamos. Então, o espírito meramente acadêmico ou universitário não corresponde à verdadeira concepção de filosofia e de saber humano. Quer dizer, o filósofo de gabinete não é o suprassumo da sabedoria. Pelo contrário, o intelectual deve ser voltado para a ação e o homem da ação intelectualizado. Ao analisar esse aspecto, entramos na consideração de um elemento muito significativo, aliás, que pode ser formulado como uma pergunta: será próprio ao superior fazer as ações pequenas? Resposta: não é próprio a Deus executar o plano de sua providência em seus últimos pormenores, porque a capacidade cognoscitiva é distinta da capacidade operativa. O próprio da capacidade cognoscitiva é chegar aos pormenores. O próprio da capacidade operativa é exatamente não chegar aos pormenores, porque uma pessoa capaz do mais é capaz do menos. Se é capaz das grandes coisas, é capaz também das pequenas. Basta que ela mostre sua capacidade nas coisas muito elevadas e que ela faça executar as pequenas coisas pelos outros. Não fica bem a uma pessoa que tem grande capacidade operativa entregar-se a fazer coisas pequenas. As coisas pequenas mandam-se os outros secundários a fazer. As coisas grandes faz aquele que é grande. Os romanos exprimiam isso em duas expressões clássicas: Aquila non capti musca, de minus non curat pretor. O pretor não cuida das bagatelas, a águia não se preocupa em apanhar as moscas. Imaginemos uma águia que ficasse procurando as moscas. Não seria papel da águia, né? Ou o pretor, quer dizer, a autoridade local, não pode cuidar de coisas minúsculas que ficam a cargo do subalterno. Então, não podemos imaginar Deus, em sua infinita majestade, intervindo diretamente para fazer, por exemplo, com que determinada espécie de animal não desapareça, cuidar das formigas, dos passarinhos, etc. Deus se serve dos seres secundários para fazer essas coisas pequenas, menores. Então, quais são as coisas que estão à altura de Deus fazer? As coisas que só Ele pode fazer: criar, conservar na existência e dar a vida sobrenatural. Essas coisas Deus faz diretamente. Temos aí a primeira razão da organização de anjos. Deus faz a regência secundária do universo, servindo-se dos anjos e dos homens. Segunda razão: a ação de proxo em proxo, de ponto em ponto, exprime melhor a grandeza de Deus. Santo Tomás demonstra que quanto mais a virtude de um agente é poderosa, mais longe chega a sua ação. Ele dá o exemplo do fogo. Quanto mais um fogo é poderoso, tanto mais longe chega o calor desse fogo. Quanto mais forte é uma pancada, tanto mais longe chega o som desferido por essa pancada. Quanto mais um tiro é potente, tanto mais longe chega o ruído desse tiro.
Então, as ações muito poderosas chegam bem longe. Mas, diz ele, São Tomás de Aquino, toda ação poderosa atinge os extremos, exercendo sua atuação sobre os intermediários. E esta chama não aquece desde logo os extremos da sala, mas, digamos, uma chama acesa, mas aquece as camadas de ar próximo a elas. E essas camadas aquecem umas às outras até chegar ao extremo da sala. Então, diz ele, também a ação de Deus, que é muito poderosa, age numas criaturas por meio das outras. Deus se serve das criaturas, por exemplo, para fazer bem às outras. E assim elas articulam numa grande constelação, numa cadeia de ações amorosas. Deus tem muitos executores de sua vontade. Por quê? Convém a um grande rei ter muitos ministros. Ora, o grande rei deve fazer serviço por muitos servidores. Sendo Deus infinitamente poderoso, ele deve ter muitos servidores. De onde convém a grandeza de Deus, que o número das criaturas seja grande e o número dos que o servem para o governo do universo também o seja. Terceira questão, terceiro ponto, esses servidores têm governo próprio sobre os súditos. Deus organizou o universo de modo que não se pode apenas dizer que ele tem um grande número de servidores, mas também devemos dizer que os servidores, por sua vez, são servidores entre si uns dos outros. Essa era a concepção feudal sobre a qual discorreremos quando foi analisado o assunto da organização da organização política na Idade Média. As classes sociais da Idade Média como se apresentavam. Diz São Tomás, é muito mais nobre organizar uma hierarquia de causas do que uma hierarquia puramente de efeitos. Então, explica-se assim, porque Deus não faz tudo diretamente. Segundo, porque Deus tem tantos executores. Terceiro, porque esses executores estão dispostos em determinada hierarquia. Quer dizer, uns sujeitos aos outros, de modo que se encadeiam e se desdobram para realizar o papel a que se destinam. A desigualdade que vai de homem para homem é uma desigualdade de acidente. Pela essência, somos todos iguais. Com os anjos não se dá isso. Cada anjo é uma espécie, e um anjo é diferente do outro, não a maneira pela qual um homem é diferente de outro, ou uma raça diferente de outra, ou um animal diferente de outro, ou mais radicalmente ainda a maneira pela qual um bicho difere de uma planta. Imaginemos um homem que fosse ele só o gênero humano, seria diferente de todos os seres. Assim, cada anjo é diferente um do outro. Santo Tomás mostra que entre os anjos essa desigualdade é necessária. Abaixo do céu temos a terra, abaixo dos anjos os homens, que podem ser considerados ao mesmo tempo muito abaixo dos anjos e um pouco abaixo dos anjos. E vemos as duas expressões na palavra dos santos ou na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura afirma que o homem foi colocado pouco abaixo dos anjos, tem uma dignidade muito alta. De outro lado, quando os homens veem os anjos, mesmo os da categoria menos alta, têm uma impressão de tal majestade que se sentem muito abaixo dos anjos. Então a pergunta que se apresenta é esta: como é que se estabeleceria a desigualdade entre os homens? Esse sistema de dividir os anjos pelo pensar e pelo operar prevalece também para estabelecer a desigualdade entre os homens? Sim, continua verdadeiro o princípio de que os homens que têm as faculdades cognitivas mais altas naturalmente devem exercer domínio, mando, influência nos homens que têm as faculdades cognitivas menos altas, ou pelo menos devem exercer alguma autoridade sobre eles. Assim se coordena bem a sociedade, de modo que todos possam tirar de si o melhor. Há pessoas que, pelo contrário, têm uma concepção unilateral do saber humano, né? E dizem assim: as universidades são os laboratórios onde se produzem os pensamentos. Portanto, ali é que propriamente se elabora a cultura e a ciência. Bom, então haveria um grande erro dos políticos no fato de não reconhecer que as universidades deveriam ser conduzidas naturalmente para o topo do mundo. O normal do mundo deveria ser, então, segundo essa concepção, de fazer-se dirigir pelos técnicos universitários. Isso, evidentemente, que é uma distorção do princípio. Por quê? Encontrei tudo quanto não é homem estudioso não deveria governar, mas obedecer. Esse é um conceito acadêmico
um conceito enciclopédico universitário que representa uma caricatura do saber humano, do verdadeiro mando, da verdadeira arte de dirigir os homens. Às vezes encontramos ideias assim: fulano é príncipe, mas que importa toda a sua genealogia diante do professor tal, que é um crânio, que é uma cabeça de ouro? Bem, essa ideia do predomínio da cabeça, se a pessoa tiver título universitário, corresponde a uma aplicação geométrica na Terra do esquema aplicado por Deus aos anjos. No tocante aos anjos, não são apenas os mais sábios, quer dizer, os mais inteligentes, mas são também os melhores, os mais virtuosos. Então, não se deve justificar por esse lado a estratificação entre os homens. A verdadeira hierarquia dos seres resulta da capacidade cognitiva que eles têm. Por isso mesmo, quanto mais alta é a capacidade cognitiva dos anjos, tanto mais alto eles se situam. É o que ensina Santo Tomás, ao falar do conhecimento iluminativo dos anjos superiores, por meio do qual eles conhecem a ordem profunda da providência. O homem domina o animal, e entre os animais sem capacidade cognitiva, domina o mais forte, que é a maior capacidade operativa. Alguém poderia me objetar: como se dá essa preeminência? É possível medir a capacidade cognitiva do homem? Não existe, obviamente, na Terra a possibilidade da preeminência cognitiva ser exercida de tal maneira que tenha o poder público na mão por direito próprio. É exatamente uma tolice pensar que certas coisas muito impalpáveis, muito sujeitas à apreciação, muito reais, mas que aparecem por lampejos, por momentos, e que são susceptíveis de negação, que essas coisas possam ser fundamento do poder público. Não podemos ter uma tal classificação das inteligências, de modo que se possa saber qual é o mais inteligente, para ver a quem entregar o poder público. Veremos que o exercício do poder nem entra propriamente nesse mundo, dentro das categorias propriamente cognoscitivas, mas muito mais dentro das categorias operativas. Como é então que esse elemento que manda exerce a sua autoridade? Resposta: considerando-se uma civilização católica, o mais importante de tudo é a sabedoria. A sabedoria é algo distinto da inteligência e também distinto da instrução. Em que consiste a sabedoria propriamente? Eis a questão-chave. É uma virtude pela qual a alma tem um conhecimento dos fins últimos que devem presidir a toda ordem. Por meio desse conhecimento, a alma vê as coisas na hierarquia que compete a essas coisas. Ama essa hierarquia e quer que essa hierarquia seja estabelecida e se manifeste em todas as coisas na terra. Essa é verdadeiramente a sabedoria. O homem sábio é o que entende isso. A perfeição da capacidade cognoscitiva, portanto, está nesses homens sábios, que, possuindo a verdadeira sabedoria, completada com a cultura, estão em condições de representar o fator preponderantemente intelectual, moral dentro da sociedade. Como se dá numa civilização cristã o governo dos homens com mais sabedoria? Eis o ponto que veremos agora. Nos tempos em que imperava a civilização cristã, encontrávamos casos assim. Em primeiro lugar, analisemos o papel dos anacoretas do deserto. As pessoas viajavam dias e meses para ir consultá-los. E o que faziam os anacoretas? Transmitiam uma pequena palavra de esclarecimento, de encorajamento, e a palavra dita por um anacoreta assim enchia uma vida. Traçava diretrizes para um estadista, que podia mudar desse modo o aspecto de um império. Tivemos homens assim também em outras épocas da história, por exemplo. São Bernardo era um contemplativo, entretanto era ouvido por todos os reis, príncipes, papas, bispos do seu tempo. Podemos apresentar exemplos de tais homens em quase todos os séculos da história da Igreja. Homens servidos por tal elevação de cultura e que eram procurados por aqueles que têm a direção da sociedade em suas mãos e que procuravam esses homens altamente elevados em contemplação, em sabedoria, para deles receberem uma orientação. O caso de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, respondendo a consultas da rainha de Chipre, é frisante. Ele não era rei de Chipre, nem tinha uma autoridade jurídica sobre a rainha, mas ele exerceu de fato um principado espiritual ou moral sobre Chipre,
enquanto as diretrizes dele ali prevaleceram como leis. Então aqui nós temos a influência dos homens de uma grande capacidade de alma, ou seja, de uma grande capacidade cognoscitiva, referente ao conhecimento. Essa regra tem exceção aos conformes que Deus estabeleceu, as próprias leis por ele instituídas, sem dúvida. Entre os intelectuais desse mundo, há muitos conformes dessa natureza. Acontece, por vezes, que Deus dá uma visão de sabedoria muito maior das coisas àqueles que não têm uma grande inteligência, ou têm uma inteligência apenas mediana, mas possuem alto grau de vida espiritual, e a quem Deus quer comunicar esses conhecimentos. Por vezes temos, por exemplo, um padeiro, como foi São Clemente Maria Hofbauer, o qual, assistindo às aulas da Universidade de Viena, diante do professor na cátedra, apontou ao professor que tal doutrina era errada, por ser jansenista. Era uma coisa que ninguém saberia explicar na aula, mas ele soube ver e soube explicitar. Era um padeiro, mas, embora ele não tivesse, naturalmente falando, pelos estudos feitos, condições para variar isso, Deus comunicou-lhe uma graça que o fez perceber o que o outro, mais estudado, não conseguiu ver. Santa Joana d'Arc, no tribunal de bispos e eclesiásticos que queriam condená-la, manifesta um assombroso conhecimento de teologia. Por exemplo, quando perguntaram se ela se encontrava em estado de graça. Que resposta ela deu? Se eu estiver, peço a Deus que não me deixe cair. E se eu não estiver, que Deus me coloque em estado de graça. O Santo Coradares também. Muita gente deslocava-se de longe para ouvir seus conselhos. Gente que não tinha gente essa que não tinha empenho em ouvir conselhos de outros. Ele era naturalmente não era extraordinariamente não era dotado de uma inteligência fulgurante. Bom, há uma espécie de curvar-se daquele grande talento diante de uma chama que apareceu fora dele, mas que é de uma luz mais pura. Então o talento deve se inclinar, receber aquela iluminação e continuar. Em todas as hierarquias que Deus põe, ele faz as coisas de modo muito coerente, mas eriçada de conformes, pois desse modo ele exige de cada um esforço especial e uma submissão aos desígnios mais altos dele. Já que citamos o caso de São Clemente Maria Hofbauer, imaginemos o seguinte, que ele tivesse um professor bom. Provavelmente ele não daria um brado para dizer como era a coisa. Olha, isso aqui é jansenista e tal. Mas interpelaria o professor com todo respeito. Continuaria muito humilde em relação àquele professor que ele acabava de esclarecer. Saberia como dizer agora isso. Imagine agora o contrário. São Clemente Maria Hofbauer com seu modo espiritual de um lado, o professor cheio de fel do outro. São Clemente lhe dá a pedrada, o professor fica sentido e resolve liquidar com aquele garoto impertinente. E começa a fazer perguntas para estraçalhar o menino. E o menino, se não fosse São Clemente, começaria então a responder orgulhosamente. Uma cena degradante. Não é disso que se trata. É preciso que, no que adverte e no que é divertido, que haja manifestação de virtude. Fala-se muito da distinção Marta e Maria. Numa sociedade humana, há os que têm uma capacidade cognoscitiva iminente, realçada por uma sabedoria sobrenatural grande. É o campo de Maria. Marta são aqueles que têm a capacidade operativa, capacidade que também deve ser cheia de pensamento, mas que é voltada primordialmente à ação. Temos aí a condenação do quê? Do estilo de vida hollywoodiano, de Hollywood. Bom, quando algumas pessoas pela internet levantam um problema, liberalismo está na gênese do comunismo? Sim, no sentido em que o comunismo aprofunda a mesma ideia de igualdade que já está subjacente ao liberalismo. Entretanto, do ponto de vista econômico, o liberalismo condiz com a lei natural. Propriedade privada, livre iniciativa, liberdade de contrato. No tocante, no que diz respeito, no que concerne ao liberalismo doutrinário e moral, não. Eles são censuráveis, porque essa ideia do liberalismo doutrinário e moral é precisamente a de que há uma distinção, né, entre esse liberalismo doutrinário e moral afirma que
A razão individual e a razão social são inteiramente independentes. Essa é uma concepção falseada da vida. Agora vejamos nos diversos povos e raças como se estabelecem e se apresentam as capacidades cognoscitivas e operativas. O italiano é um povo que tem qualidades cognoscitivas preponderantes sobre as operativas, ao menos em certa ordem de coisas. Não se pode negar que para a grandeza política o italiano não foi feito, nem precisa. Quem tem Florença e Veneza não quer ter as colônias na África. Quem tem uma praça de São Marcos não precisa do Saara, nem da Abissínia. Então, veja, o italiano é de uma personalidade exuberante e, então, não precisa, considerando a vocação do italiano, a luz primordial, não precisaria ter essa ânsia bélica de formar colônias, porque ele tem uma personalidade viva e se expande no seu próprio terreno. No francês, por exemplo, há também uma vocação definida, como o judeu teve para a revelação. Aí é uma pergunta que se faz. São Pio X afirma que os franceses, de certo modo, foram o povo eleito do Novo Testamento. Né? Entende-se isso. E os povos do Oriente? O cognoscitivo predominando, mas o operativo abandonado. É evidente que nesse desdém há até alguma grandeza, mas vem com isso o desmazelo, o desalinho e revela um pecado no desprezo ao operativo. O homem deve saber juntar o cognoscitivo ao operativo, da mesma forma que ele deve ser um intelectual voltado para a ação e um homem de ação intelectualizado. Uma outra ideia também é que a ordem que deve prevalecer entre os homens nesta terra não é a ordem definitiva dos homens na criação. Dentro da criação, os homens irão ocupar sua ordem definitiva no céu. Quando se estuda a organização da Idade Média, compreende-se que há uma relação profunda entre uma coisa e outra. De fato, se não podemos atribuir o poder aos mais inteligentes e aos mais sábios necessariamente, devemos atribuir o poder àqueles que o jogo das circunstâncias históricas legítimas e às vezes até ilegítimas atribui esse poder. O organismo do poder deve tender a fazer com que elementos sábios ocupem a direção do Estado, embora não exista um termômetro para marcar a sabedoria que automaticamente dá um valor a alguém. O grau de sabedoria é impossível. De fato, podemos dizer que aqueles que representam o Estado atuam, simbolizam, estão mais presentes no aspecto da ação e na linha do operativo. Vejamos o seguinte. Examinemos um exemplo, não um rei, mas Garcia Moreno, presidente do Equador. Garcia Moreno tem abaixo de si os ministros, os governadores de província. Tratando do poder central, não enquanto ele cuida das várias partes da República, mas enquanto dirige o governo central, antes de tudo, a função dele é a capacidade de dirigir, dispondo das pessoas que compõem o Equador e das várias partes que compõem o Estado para as realizações dos fins coletivos desse país. Isso, evidentemente, é uma função primacial do presidente da República do Equador. Em segundo lugar, ele não só deve ter o plano por onde essas coisas se entrosam para realizar os seus fins específicos, mas também saber dar os primeiros impulsos para que essas coisas caminhem para seus fins. O primeiro impulso da máquina governamental, evidentemente, é o chefe de Estado que é chamado a dar. Portanto, ao mesmo tempo que ele é dominação, é potestade, no grau mais alto e eminente, ele se opõe ao contraditor, é o oponente de tudo aquilo que vai contra o bem comum. É o lutador por excelência do Estado católico. Garcia Moreno tem governadores em suas províncias. Então, esses governadores cuidam do bem comum das províncias, mas não do todo. E são outros tantos micro-Garcias Morenos dentro dos blocos de que se compõe o Equador. Devem, a seu modo, ser um prolongamento da pessoa do presidente, na medida em que ele simboliza uma filosofia, uma concepção de vida católica. Os governadores têm ministros que tratam determinados gêneros de assunto. Economia, instrução pública, guerra, marinha, etc. Então, assim se nós transpusermos essa imagem do Estado feudal para a Igreja, temos também o Sacro Colégio como se compõe. O rei, o homem que está na direção do bem comum e que impede tudo aquilo que prejudique o bem comum,
com as suas duas categorias de auxiliares. Os auxiliares mais altos, os senhores feudais, que cuidam dos grupos menores, e uma categoria de auxiliares mais baixos, que são seus ministros, que cuidam de determinadas categorias de assuntos. Teríamos, então, dentro da igreja, o Papa como o maior dos poderes, em seguida o Episcopado com outro poder e o Sacro Colégio com o seu poder respectivo numa escala própria, de ação própria. Passemos agora ao seguinte ponto. Santo Tomás demonstra o seguinte: por causa da debilidade do intelecto humano, o homem sequer conseguiria desenvolver seu destino, sua missão, sem o auxílio dos anjos. Portanto, a ideia do homem perfeitamente autossuficiente, que se dirige inteiramente por si mesmo e que não recebe conselho de ninguém, quer dizer, o homem que se basta a si mesmo, como se não fosse contingente, essa ideia, tão cara à Revolução Francesa, não é verdadeira. É a concepção dos direitos humanos. São Tomás diz, de fato, os homens não têm as luzes necessárias para saber aquilo que compete ao homem saber, e só adquirem essas luzes em virtude da comunicação dos espíritos superiores, que são os anjos. Portanto, o homem, para reger seu destino terreno, se acha na dependência dos anjos. Em que se distingue aqui o espírito católico do espírito revolucionário, ou do espírito igualitário? Os homens de um engenho maior foram feitos para serem servidos por outros. Isso não revela alienação nem opressão. É um modo de prestação de serviços mútuos em que aquele que tem mais pode dar mais, mas cada qual recebe de outro aquilo que é próprio a esse outro dar. Os homens de uma maior capacidade operativa foram feitos para mandar naqueles que na ordem da ação têm uma virtude operativa menor. E há uma negação na ordem natural das coisas, há um princípio revolucionário na base da negação disso. Por exemplo, a gente que diz: obedeço a X desde que ele tenha sobre mim uma autoridade jurídica. Eu obedeço porque isso não é contrário à minha dignidade. Eu compreendo que é uma lei que preside a isso. Mas não posso aceitar que uma pessoa que não tenha sobre mim nenhuma autoridade jurídica mande. Isso seria admitir a superioridade pessoal. Admitir uma autoridade dentro da ordem de influência é contrário à minha dignidade. Essa objeção é muito comum. E é preciso aqui, então, distinguir o seguinte: mais importante do que o mando é a influência. A pessoa que nega isso tem uma concepção igualitária verdadeiramente revolucionária. O vínculo mais profundo pelo qual um homem exerce autoridade sobre outro não é o vínculo jurídico. Assim como o mais importante na lei não é o que está escrito, mas é o direito constitucionário. É o costume que faz lei, e não é a lei que faz o costume. Assim também, o vínculo jurídico é a expressão de um vínculo natural. Uma relação natural, afim, cria, em decorrência disso, um vínculo, e não o contrário. O vínculo mais profundo pelo qual um homem manda no outro é a superioridade da virtude cognoscitiva sobre a operativa e a superioridade da virtude operativa. Por exemplo, vamos tratar de dois exemplos históricos, Napoleão e Carlos Magno. Mandava Napoleão e seus guerreiros porque era imperador, ou para ele, imperador, ele mandava, então, como eu estava dizendo, em seus guerreiros porque era imperador, ou era imperador porque mandava em seus guerreiros? Eis um problema. Ele se tornou imperador porque mandava. De tanto mandar, de tanto ter uma autoridade natural sobre aqueles homens, e uma autoridade que vinha de sua superioridade pessoal, que os homens reconheciam, acabou tomando forma no título imperial. O título nasceu da autoridade. Note bem, não estamos aceitando, defendendo, endossando o bonapartismo, longe disso. Ele era espúria, era aquele título, nós não admitimos isso porque ele foi um subvertedor da ordem, contra as dinastias legítimas reinantes. Mas estamos comentando que ele tinha uma ascendência natural. Estou acentuando esse ponto no momento. E essa tendência natural, de superioridade natural, acabou por conferir um título jurídico. Essa é a verdadeira ordem das coisas. Quer dizer, o título nasceu da autoridade real. Carlos Magno mandava em seus pares porque era imperador. Em relação aos pares, o título imperial não podia ter muita importância, mas havia algo que estava além disso.
Se Carlos Magno perdesse o trono, se Carlos Magno caísse nas desgraças, estes homens o seguiriam em sua desventura. Isso vinha do fato de haver entre eles um nexo de caráter vital, de caráter natural. Um exemplo histórico bem mais recente, quando o imperador da Áustria foi derrotado pelas tropas de Napoleão, foi recebido em triunfo pela população em Viena. Mas ele não era um derrotado? Sim, ele era um derrotado, mas o povo via nele o princípio da legitimidade. Ele tinha as qualidades do povo em grau mais apurado. Era o representante legítimo pelo princípio aristocrático, monárquico. Era quem representava o poder no país. E sendo assim, a autoridade dele não era destruída ou seja, não podia ser destruída por uma revolução interna, e nem mesmo uma derrota perante o inimigo faria com que ele perdesse, o seu, a sua, não a legitimidade propriamente, mas com que ele perdesse a essência do poder, porque a essência do poder não estava concretizada numa vitória militar, nem no tamanho do território, mas no fato de que havia uma linhagem, de que ele fazia parte dessa linhagem e constituía, portanto, uma sequência lógica, e ele, a esse título, representava a legitimidade. Napoleão, nesse ponto, faz esse comentário. Qual é a força da monarquia do antigo regime? Qual é a força das antigas dinastias? Se eu perder uma batalha, eu perco o poder. Mas esses reis podem perder as batalhas que forem, mas eles não são apeados no poder, porque a legitimidade está por detrás deles, e eu não sou um rei legítimo. Bem, aí vem o seguinte. Então, em síntese, as autoridades pessoais dão lugar a uma verdadeira autoridade e a uma inversão completa do que poderíamos chamar o regime estadista moderno, em que o indivíduo, pelo protocolo, vale quando tem uma autoridade do Estado. E quando não tem essa autoridade, não se reconhece nele valor pessoal, prestígio, posição, porque são coisas que não caem no âmbito ou no domínio jurídico. Santo Tomás demonstra quão grande é a beleza que existe nesse esquema todo entrosado de autoridades em que uns mandam e obedecem. Alguns obedecem os que estão acima e mandam nos que estão abaixo. Essa beleza constitui verdadeiramente a harmonia de uma espécie de feudalismo no céu. A analogia no modo como as coisas superiores governam as que lhes são inferiores. Isso vale para tudo, para a terra, tem a sua raiz primeira, por assim dizer, na ordenação geral, no próprio céu. Não há verdadeira beleza numa organização social quando não existem os graus intermediários. Vemos aqui o seguinte: o absolutismo monárquico, provocando uma desigualdade desproporcionada entre a autoridade máxima e os graus intermediários, criou uma desordem, e isso propiciou depois a Revolução Francesa. Quando se vê certo tipo de monarquistas que se legaram com nobreza, com Idade Média, feudalismo, vê-se que parece estarem encharcados com uma espécie de beleza ideal que existe, uma espécie de perfeição que está acima da perfeição utilitária. É uma espécie de honestidade intrínseca a isso. A organização da Idade Média aplica bem a palavra encharcada, não, estou embebida, né? A organização da Idade Média aplica bem precisamente esse princípio. Quer dizer, do mais alto até as escalas mais baixas, é uma proporção que se repete pela qual as escalas mais altas chegam ao infinito. Falemos agora da concepção tsarista, por exemplo. O tsar é um colosso, valendo de tudo para ele. É um colosso, né? E tudo vale para ele. Fora dele, ninguém é nada. Então, vejamos. Há dois aspectos. Havia, e nós já trataremos disso em outra oportunidade, uma concepção correta da ideia do tsar enquanto representante de Deus, a tal ponto que ele era chamado de paizinho e dava bênção às tropas. Mas, por outro lado, como não havia graus intermediários, de certo modo, quando estourou a Revolução Russa comunista bolchevique, foi só o caso, por assim dizer, de trocar
a coroa imperial pela foice e o martelo. Quer dizer, colocaram um títere, um monstro, como era Lenin, que aprofundou, quer dizer, mais que aprofundou, quer dizer, ele a ferro e sangue estabeleceu um regime ditatorial, selvagem, mas que em essência já estava contido na concepção totalitária e absolutista do czar. Nem mesmo a nobreza tinha alguma consistência para ele. Aliás, é conhecido o episódio quando Lenin passou perto de uma estátua de Pedro o Grande, um mausoléu que havia em Moscou, São Petersburgo, se não me engano, disse: aqui está o meu precursor, sem ele eu jamais teria tomado o poder na Rússia. Então isso é significativo. Uma plebe feliz, dirigida por um bom monarca, não é bem esse o sentido, né? A nobreza não tinha nenhuma consistência, era uma plebe de mujiques enorme, uma plebe farta. Mas onde estavam os graus intermediários? A verdadeira beleza está em não haver esse buraco entre o rei e o plebeu, mas haver uma porção, uma sequência de graus que, pelo sistema dos intermediários, chega ao outro extremo. Nisso reside a harmonia, a honestidade e a beleza da organização. A igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo é assim. Vemos na igreja as diferenças de honra do Papa para os patriarcas para os bispos, os cardeais que não são patriarcas, depois arcebispos, bispos, categorias de monsenhores, de cônegos, os padres, o pároco, os assistentes do pároco, etc. Aqui nós passamos agora para um aspecto que parece colateral, mas que está entranhado na questão. Dois misticismos que se enfrentam, o da Revolução Francesa e o da Vendéia no ataque às Tulherias. O misticismo da Revolução Francesa versus o misticismo da Vendéia. Como é que foi o ataque às Tulherias? Recordemos sumariamente. Dentro estavam os fidalgos, fora a plebe, mas não era a plebe realmente. Eram grupos de acelerados, de energúmenos, alguns até fantasiados de mulheres, que desferiam os ataques contra o palácio. Os fidalgos representam, isso todos os historiadores sérios tratam, afirmam. Os fidalgos ainda representam a Idade Média, todo aquele espírito de hierarquia. São fidalgos de todas as categorias sociais. E havia também os plebeus que vieram correndo defender o rei, morrer pelo rei. Bem, Luís XVI, como havia sido formado ou deformado na escola de Fenelon, não tinha força para resistir. E ele não honrava aquela hierarquia que ele precisava defender. Bom, então o que acontece? Há um entrechoque entre os que acreditam na sacralidade do poder real e os que querem derrubar isso por espírito revolucionário. Há os que querem morrer por um princípio e os que querem morrer por outro. Então, temos aqui a visão de conjunto. Essa hierarquia, há uma hierarquia entre os homens e também há uma hierarquia entre os povos. Falamos como Deus governa o mundo pelas causas secundas. E há certas coisas, nós tratamos, que se exerce diretamente por Deus. Ele faz diretamente criar, conservar os seres, a vida sobrenatural da graça também. Então, duas ações de Deus, uma ação direta no criar, no conservar, e uma no chamar, no conservar, no chamar a ordem da graça. E uma ação indireta que se exerce por meio das causas segundas. Ordenar é pôr em ordem, conceber a ordem e executá-la. Em primeiro lugar, é preciso conceber a ordem, em segundo lugar, é preciso executá-la. Santo Tomás de Aquino explica isso. Qual é o significado e sentido etimológico de hierarquia? Poder sagrado. Não é nesse sentido que nós estamos tratando, mas no sentido de gradação perfeita dos seres, na ordem de sua natureza e na ordem de seu poder, em vista do fim estabelecido por Deus. A razão dada por Santo Tomás para essa classificação hierárquica é inspirada na grandeza infinita de Deus. Temos de um lado Napoleão e Luís XIV com governadores que eles podem demitir e nomear à vontade. Por outro lado, na época de São Luís IX, há um conjunto de senhores feudais com jurisdição própria, que dão movimento a seus feudos. Por que é mais grand seigneur um rei que governa senhores feudais do que um rei que governa governadores? A resposta está em Santo Tomás.
A causa é sempre algo de mais nobre do que o efeito, porque a causa é mais forte do que o efeito, ela é o que produz. Ora, no universo temos duas espécies de ordem, a ordem das causas e a ordem dos efeitos. A ordem dos efeitos existe quando existe uma só causa que produz todo um conjunto de efeitos, que não são causa um do outro. Vários efeitos produzidos simultaneamente por uma mesma causa. Diz ele, São Tomás, que isso é muito menos nobre do que uma série de causas que são causas entre si, porque a ordem das causas é mais nobre do que a ordem dos efeitos. Por isso, a mais nobre da parte de Deus terá uma porção de seres livres e inteligentes que se governam do que ele propriamente dirigir tudo. Daí o papel da desigualdade. Quem não ama a desigualdade, não ama a Deus. Essa, então, o que foi prometido a Luís XIV? Luís XIV, com aquela pompa, esplendor, grandeza, excelência, era o requinte da supremacia francesa. Era a fina flor do espírito primordial da França, da luz primordial da França, ressalvado tudo que ele tinha, evidentemente, de como é que se diz propriamente, de galicano ou de naturalista, e tudo que nós sabemos que não corresponde para o católico, uma forma hirto, rija, que seria sanado, seria consertado, corrigido, se ele tivesse aceitado o convite feito por Deus, Nosso Senhor, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, o que comunicou a Santa Maria Margarida Alacoque. Diga ao rei que eu desejo que o emblema do Sagrado Coração de Jesus, a insígnia Oriflama, figure no estandarte da França. E Luís XIV não aceitou isso, não adotou isso. Houve a Revolução Francesa e essa consagração ao Sagrado Coração de Jesus acabou sendo feita na Torre do Templo, quando Luís XVI já havia sido condenado, estava na prisão. Bem, Luís XIV suprimiu os senhores feudais. Ele era um grande rei, sim, mas ele não esteve à cabeça de uma ordem de causas, mas de uma ordem de efeitos. Quer dizer, ele teria sido um rei incomparavelmente superior se ele não tivesse destruído a ordem feudal.